Boa noite, meus irmãos. Boa tarde, aliás. Então, eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre o tema de unção. É, uma das complexibilidades do Evangelho é a unção. Então, eu vou falar sobre isso hoje nesse vídeo, tá bom? Só ficar mais claro. Então, é o seguinte: o que é a unção? A unção é a capacidade que nós recebemos de Deus através do Espírito Santo que habita em nós, para realizar tarefas que parecem impossíveis aos olhos humanos. Ou seja, uma capacitação que vem do alto e não é terrena. Então, tem coisas que são impossíveis de fazer que o Espírito Santo nos unge para realizar. Por exemplo, no Antigo Testamento, Bezalel foi escolhido por Deus e ungido por Deus para realizar a obra do tabernáculo. Então, o Antigo Testamento era mais ou menos desse jeito. O Espírito Santo, naquele período, ungia pessoas específicas, reis, profetas e sacerdotes. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo está em todos. Então, essa diferença eu vou colocar aqui. Outra coisa, no grego original, a palavra Cristo quer dizer ungido. Ungido de Deus, ou seja, Jesus Cristo é ungido de Deus. Cristo quer dizer ungido no original. Inclusive, a palavra original no grego, pneuma, é espírito. No grego também, dunamis, quer dizer poder. Poder como se fosse uma bomba nuclear. Que passa e espalha, que espalha e não para. E o exen, que aparece no original também, que quer dizer ungido. Então, quer dizer, essa palavra também significa unção. Mas como eu posso usar essa unção? Você vai usar essa unção da seguinte forma. Ela tem umas implicações. Cuidado da forma que você vai usar. Por quê? Até os dias de hoje, a unção aparece. Tanto nas Sagradas Escrituras, até hoje aparece. Desde o início da Bíblia, a unção aparece. Tanto no livro de Êxodo até Apocalipse, tanto no Gênesis aparece. Então, você tem que tomar muito cuidado da forma que você usa. Porque você manda a palavra de Deus, muitas pessoas que usam a unção de maneira errada se ferraram. Vamos observar isso de forma mais clara depois. Uma das perguntas que eu quero realizar para vocês agora, falando sobre esse assunto, quer dizer o seguinte: para que função eu fui ungido por Deus? Qual a missão, o propósito que Deus me deu aqui na Terra? Eu quero o poder e a unção de Deus com qual motivação? Errada ou correta? É para me exibir ou para ter benefícios próprios? Ou é para a glória de Deus? Será que a minha unção está bloqueada e parou de fluir? A unção de Deus, eu estou desprezando ou estou aceitando? E outra coisa é... Será que eu estou fazendo as coisas... Será que eu estou fazendo as coisas que Deus pediu para eu fazer? Mas sem unção? Então, gente, isso é muito importante, porque sem unção, sem um ungido do Espírito Santo, aquilo vai dar uma tarefa normal. E não tem que ser normal. Um exemplo na Bíblia que eu vou falar para vocês sobre a gente que agiu no próprio braço e a unção, sem unção, aliás, né? Por exemplo, Moisés. Moisés, quando vê que um israelita está sendo quase torturado por um egípcio, estava sendo torturado por um egípcio, naquela época Israel estava sob a escravidão, ele tenta matar, ele matou o soldado egípcio, ele matou o soldado egípcio na força do braço. Quando chegou no capítulo 2, capítulo 14, Moisés, ele é confrontado por um israelita dizendo assim: você vai me matar também como fez com o egípcio? Então, o mundo espiritual vê realmente, gente, que a gente vê no culto. Moisés achou que ninguém tinha visto, mas alguém tinha visto. Então ele foi obrigado a fugir para Midian. Isso foi um negócio que agiu sem unção. Não é um momento certo, aquele momento de libertar o povo de Israel. Mas ele tinha que libertar, mas não é o momento certo. Ele estava sendo treinado ainda, não pôde processo. Outro exemplo é Mateus 17 e Marcos 9, que é o mesmo contexto, que fala de um menino endemoniado, que os discípulos tentam expulsar o demônio, mas não conseguiram. Gente, é sem unção. Jesus deu autoridade para eles através da posição de mãos? Deu, claro que deu. Mas a unção, eles não tinham ainda. Isso só vai acontecer lá no Pentecostes.
Então antes eles não tiveram isso. Então só Jesus conseguiu expulsar aquela caça demoníaca do menino. Então que eles perguntam, por quê? A fé de vocês é muito pequena e a unção de vocês não tem ainda. Aguardem. Jejuem. Normalmente eu estou aqui ainda, Jesus diz, né? Mas vocês vão receber o mesmo poder. Calma, relaxa, que vamos receber o mesmo poder. Em Atos 19, temos o filho de Seva, também tentaram expulsar o demônio em nome de Jesus. É o mesmo contexto. Mas Jesus devia ter ascendido aos céus, mas eles não tinham a autoridade e a unção necessária para fazer aquilo. Eles eram judeus, não pertenciam à religião cristã. Eles tentaram expulsar o demônio na marra, sem unção. De acordo com o contexto bíblico, eles levaram uma surra, serão nus. O demônio deu uma surra no filho de Seva por causa de que estavam sem poder. Então, a autoridade eles não tinham, mas Paulo tinha. Tanto que o demônio fala o seguinte: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Estou dizendo o seguinte: que autoridade vocês têm para expulsar? Você não tem? Então, eles passaram vergonha. Então, outra coisa que eu quero falar. Quando você tem unção, você corre risco. Por exemplo, o risco da unção que eu vou falar aqui: morte. Vou ler um pouquinho desse texto para vocês poderem entenderem por quê. Quem é ungido por Deus, por causa da forma que a usa, infelizmente essa pessoa que usa a unção para o seu benefício e para se exibir, como foi o caso de algumas pessoas na Bíblia, coloca essa vida em risco. Por exemplo, Fini e Finéias, ele é filho do sacerdote Eli. Deus queria matá-los por quê? Porque estavam desprezando o ofício sacerdotal. Eles eram responsáveis pela espiritualidade do povo de Israel. Tanto que Israel estava se afastando de Deus gradativamente. Sempre foi assim. Então, eles desprezaram a unção de Deus e Deus quis matá-los. E eles morreram na Arca da Aliança, perante a Arca da Aliança. Quando era filisteus, quando a Arca foi roubada. Então isso é bem grave, gente. Bem grave. Os delitos de Nadab e Abiú também, filhos de Arão, no início do Levítico, eles também foram mortos por Deus, por negligenciar o serviço sacerdotal e a unção que eles tiveram. Eles foram ensinando um fogo estranho para Deus. O que é fogo estranho? Gente, é um fogo específico naquela época. Então eles ofereceram um fogo que não fazia parte do ritual. Então Deus ficou muito bravo com isso. Deus leva a sério a santidade e tudo que é relacionado ao seu serviço. Então cuidado. Saul na monarquia foi o primeiro rei de Israel. Só que infelizmente ele perdeu a unção e acabou se matando. Tanto que a unção dele usou a unção dele que havia recebido dado pelo próprio Deus para matar outros. Ele matou os sacerdotes que protegeram Davi. Ele matou, gente. Estão tentando matar Davi com a mão lança umas 2 vezes. Então, cuidado, gente, com suas unção para tentar assassinar alguém. Nesse caso, Saul tenta fazer isso. Não faça isso. Espiritualmente, você pode tentar fazer. Então, no coração de Saul, ele já deixou, esse pessoa saiu dele no coração. Ele tentou matá-lo. Então, ele se matou. Outra é Sansão, gente. Sansão não foi que se cheire. Nem a gente é. A gente às vezes a gente é igualzinho. Sansão foi um juiz que se matou no tempo de Dagon. No tempo dos juízes, no tempo que Israel se afastou de Deus. Então, quando Deus manda Sansão, ele era nazireu do nascimento. Recebeu uma unção de Deus para libertar o povo de Israel. Só que ele usou o seu próprio benefício, de forma egoísta. Tanto que 20 anos depois, ele acha que ele vai escapar, mas 20 anos depois, ele morreu com 20 anos, gente, bem jovem. Então é bem triste isso. Tanto que ele usou um unção de forma egoísta para se exibir. Ele morreu por causa disso. O outro você pode perder ou pode ganhar. Ou seja, tem gente que perde a unção mesmo, gente. Então aqui, ó. Quem ajuda por Deus pode perder a unção assim como ganhou. Saul e Sansão foi um exemplo de pessoas que perderam. Gente, a unção de 1000, esses dois ganharam. Mas eles perderam. Sansão, o texto diz que mas ele não sabia que o Espírito de Deus havia deixado. O Espírito do Senhor havia deixado. Gente, perder a unção é nossa própria sentença. Muito cuidado. Então, muito cuidado com isso. Então, o que eu quero falar para vocês é:
Cuidado com a forma que vocês usam unção. Cuidado com a forma que vocês fazem uso dela. Porque isso pode causar problemas mais tarde. Então, se for para a obra de Deus, entenda. Você vai ter que ser ungido por Deus, gente. Mas cuidado da forma que você usa. Deus abençoe.